paz do Senhor, juventude abençoada. É com muita alegria que estamos aqui para te dar mais uma preciosa lição da nossa escola bíblica dominical. Eu sou o evangelista Jonatas e estou muito feliz de poder estar aqui com vocês para estudar a lição de número 3, um coração protegido. Mas eu não estou sozinho, estou aqui acompanhado da minha amada esposa, vou deixar ela se apresentar. A paz do Senhor, juventude. Eu sou Maria Lúcia, esposa do Jonatas, e é um privilégio, uma alegria estar aqui juntamente com vocês para estudarmos um pouquinho dessa lição de hoje. E juntamente conosco nós temos aqui também a presença de dois ilustres jovens. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Gustavo. É um prazer estar com vocês aqui em mais essa lição da EBD. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Camille. É um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez. Muito bem, nós somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Estamos na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. Todos vocês são muito bem-vindos, desde o Brasil, de outras partes do mundo. Esperamos que vocês sejam edificados, abençoados no estudo desta lição. Então, nesse momento, gostaria de convidar cada um de vocês que já está aí conosco no chat para compartilhar a lição, se você ainda não compartilhou, para curtir, deixar aí o seu like e também lá nos comentários deixar um comentário da nossa aula. Muito bem, então quero que você participe, se envolva, vamos juntos aí aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Bom, Gustavo, pode orar para a gente aí? Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para aprender um pouco mais, Senhor, da Tua Palavra. E eu peço que o Senhor venha abrir nossas mentes, venha abrir a mente de todos que estão assistindo online neste momento. Senhor, que nós possamos extrair o máximo daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Fale aos nossos corações, que essa palavra venha gerar frutos, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Luana e eu estou aqui para fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É isso, jovens. Deus abençoe. Muito bem, eu já quero começar essa aula fazendo uma pergunta e quero que vocês respondam aí. Como podemos guardar o nosso coração? A paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Seguinte, como que tá o coraçãozinho de vocês hoje, hein? Como está o seu coração hoje? Nossa, eu acho que o meu coração hoje ele tá assim, feliz. E como jovem cristão, o que você tem feito para guardar o seu coração? O que eu tenho feito é estado em constante oração, leitura bíblica, jejum. E eu acho que é isso. E vigilante sempre, porque não adianta a gente orar, ler a Bíblia e tal, não vigiar, né? É isso aí, tem que orar e vigiar. Orar e vigiar. Amém. Como está seu coração hoje? Ótimo. Como jovem cristão, o que você tem feito para guardar o seu coração? Ler a Bíblia, oração, jejum e tem comunhão com meus irmãos. Como jovem cristão, o que você tem feito para guardar o seu coração? Meditando na palavra de Deus de dia e de noite e orando todos os dias, né? Então, como eu guardo meu coração? Orando, jejuando e buscando estar perto de pessoas que são mais sábias e mais maduras que eu, compartilhando com elas o que eu sinto. Porque aí quando eu tô com meu coração meio... elas vão lá e endireita através da palavra de Deus, é isso. E essas foram as respostas de vocês. Agora vamos voltar para a aula. É uma pergunta, parece que é simples, mas ao mesmo tempo, Camille, ela tem um grau de dificuldade aí, né? Na prática... É bem complicado, principalmente nós jovens, né, que temos tudo do mundo ao nosso dispor, celular, rede social, tudo ao nosso dispor, guardar coração, vem de tudo, né, de guardar coração, até mesmo de seguir um certo tipo de gente
que não vai nos fazer bem, guardar nosso coração para isso, de certas amizades, de certos tipos de ambientes e guardar nosso coração para tudo que não convém para nós como cristãos, que nós sabemos que não convém, né, guardar nosso coração, porque somos seres humanos e estamos propícios a errar. Mas Camille, tudo bem, né? Tem tudo isso aí que você falou, são várias tentações, são várias ofertas, o jovem está rodeado de muitas coisas, né? Mas será que só ir lá um pouquinho não tem problema? Eu vou conseguir guardar o meu coração, proteger, porque, puxa, eu sou crente, eu consigo? Dou conta? Não, crente é falho, né? Por mais que seja crente, o ser humano é falho, né? E uma decisão pode custar toda uma eternidade. Né? É verdade. Dá para filtrar, Gustavo? Dá, mas somente com o poder do Espírito Santo nos guiando em todas as coisas. Muito bem. E eu quero aqui pedir a ajuda do Gustavo para destacar para a gente quais são os 3 objetivos, Gustavo, dessa lição, que vão nortear o nosso estudo. Ao final, a gente tem que chegar cumprindo e alcançando esses objetivos. Você pode citar para a gente aí? O primeiro objetivo é conhecer o significado do coração através da Bíblia. Né? Nessa lição também nós vamos estudar também sobre a importância de guardar o nosso coração. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em vários ambientes, né? Então nessa lição nós vamos aprender a nos blindar de tudo aquilo que o mundo possa nos oferecer. E o terceiro ponto é saber como nós devemos guardar, e nós precisamos também guardar nossas emoções e nossos pensamentos. Muito bem. Vocês já viram aí que essa lição ela tem um conteúdo muito, muito profundo e também de um caráter muito prático no nosso dia a dia. Principalmente vocês, jovens, que têm grandes desafios, têm muitos atrativos e muitas tentações, né, assim por dizer. Então, nós vamos trabalhar justamente o texto de Provérbios, né, de Salomão, que traz como cerne a importância de guardar o coração. Ele dá a ênfase de que, sobretudo, né, nós devemos guardar o nosso coração. Ou seja, é algo que é colocado em destaque. É algo muito importante de tudo que nós fazemos na vida, né, Gustavo? Nós precisamos guardar nosso coração. A gente vai fazer de tudo, mas em cada ação, em cada pensamento, né, em cada decisão que a gente faz, em cada escolha. Então, o autor ele traz aqui alguns benefícios, Camille, de nós guardarmos o coração. Você pode falar para a gente aí quais são? Ter uma vida longa e próspera, ter o favor de Deus e das pessoas com a gente, boa reputação, bom julgamento, sucesso na vida, saúde, alegria, paz e proteção física e espiritual e mental. A gente vê que vale muito a pena nós guardarmos o nosso coração, né, das coisas deste mundo. Mas, começando aí, Lu, o primeiro ponto, será que o autor aqui, né, o escritor, ele está trazendo uma referência ao coração físico, ao órgão? Não, está trazendo uma referência ao coração bíblico, que é aquela parte do nosso corpo, por assim dizer, que diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções, nessa área. Não sobre o nosso coração, aqui o órgão que todo mundo, né, desenha. Hoje é normal todo mundo, coraçãozinho. Nada disso. É um coração espiritual, né? Sim. Justamente. Muito bem, o autor ele está trazendo aqui uma distinção, né? Embora ele faça uma metáfora do coração espiritual, assim por dizer, no texto bíblico, com o coração físico. Por quê? Porque assim como nós devemos guardar o nosso coração, que nós vamos entender que coração é esse, né? O coração físico, ele é guardado. Ele é protegido aqui. Deus, quando constituiu o corpo humano, ele colocou o coração, que é um órgão vital, né? Ele colocou num local, numa posição em que está protegido dentro de uma caixa torácica, né? Protegido por órgãos, por músculos. Por quê? Ele é um órgão muito essencial. Todos são importantes, mas o coração tem a sua importância, a sua relevância ainda maior. Então, raramente Salomão está se referindo à palavra coração relacionando ao órgão físico. E o texto bíblico, além do que Salomão escreve, vai também nos explicar que coração é esse. Olha o que
Moisés, né, deixou registrado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, que coração é esse, finalmente, que a lição está tratando? Está falando justamente do ser interior, né? Dos pensamentos, das emoções, sentimentos, das vontades e ações. Ou seja, todo o conjunto, né, que norteia as nossas decisões, as nossas expressões, né? Aquilo que a gente externa no momento, né, de alegria, de tristeza, no momento de ira, né? Na hora da gente analisar uma situação, resolver um problema. Esse coração, né, que é grandemente influenciado por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está lendo, por pessoas que estão ao nosso redor, né, por tudo que está do meio externo, seja a gente buscando ou não, esse coração vai ser influenciado, né? Vai envolver os sentimentos de ansiedade, sentimento de alegria, de tristeza. Então, é esse coração que o texto está trabalhando, Lu, né? Ao qual nós vamos entender e discutir um pouco melhor aqui. Mas aí, Gustavo, entendendo que coração é esse que o texto bíblico está falando, o que a gente pode esperar que vem desse coração? O que tem nele? A Bíblia diz, né, em Mateus, que do nosso coração provém os adultérios, os furtos, né, tudo aquilo que é de ruim, né? Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, né? Aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós buscamos, né, no nosso convívio. Se nós estamos buscando algo que é puro, nós iremos expressar aquilo que é puro, né? Então, a Bíblia, ela deixa claro que o nosso coração é mau, né, por conta daquilo que nós nos alimentamos de forma de convívio, né, daquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. A boca fala do que o coração está cheio. Perfeito. Então nós temos um grande desafio aí, né? Porque se não tem nada de bom no nosso coração, o que a gente, né, vai precisar de fazer para poder externar coisas boas, né? Então vamos prosseguindo aqui. Vamos lá. Protegendo o pensamento. Olha só, hein? Dentro desse entendimento do que, né, do termo bíblico, o que é o coração? O pensamento é uma parte, né, desse complexo, vamos dizer assim, né? O sábio inicia o versículo 20 fazendo um pedido: atenta para as minhas palavras, as minhas razões, e inclina o teu ouvido, guarda-os no meio do teu coração. Então a palavra atenta e guarda denota uma atividade que abrange o processo racional do pensamento. Então o nosso pensar, ele está relacionado a esse sistema, a esse processo, né, do coração. E aí, Lu, o que é recomendado para que a gente influencie o nosso pensamento? Eu me lembrei aqui agora, Lu, de um amigo que ele tinha uma frase interessante, né? Ela não é uma frase explicitamente bíblica, mas faz sentido. Ele falou assim, ó, sua mente se alimenta daquilo que você dá para ela. E era um jargão, assim, né? Ele falava o tempo todo: sua mente se alimenta daquilo que você dá para ela. E no caso do coração não é diferente, né? Se do coração procede, né, todas as fontes de vida, coisas boas e tudo mais, ou ruins, né? Onde eu tenho buscado? O coração é a fonte. Mas a nossa fonte, enquanto cristão, a nossa busca deve ser em Deus. Como tem sido essa minha busca? Então, o meu pensamento vai estar muito relacionado a isso. Muito bem. O nosso pensar, ele é influenciado, né, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Você acha que absorvendo e se deleitando em coisas meramente, né, deste mundo, é possível ter um pensamento puro, né? É possível ter um coração puro a partir de conteúdos que o mundo tem a oferecer? Não, porque se a gente alimentar a nossa mente de coisas que não são do reino de Deus, o nosso coração também vai agir de modo de que não é do reino de Deus. Mas se a gente se alimentar da palavra, se a gente se alimentar da oração, do jejum,
consequentemente, o nosso coração vai se encher daquilo que é bom. Os nossos olhos são janela da alma, então muita coisa do que a gente vê, muita coisa do que a gente consome, do que a gente faz, sim, mexe no nosso coração, no nosso interior. Então, é muito bom a gente filtrar as coisas que nós estamos vendo, que estamos visualizando, tanto em amizades quanto em qualquer área da nossa vida. É muito bom, porque o nosso coração, ele filtra tudo também. Ele expõe tudo aquilo que estamos vendo. E um versículo que tem nas Escrituras para complementar, em Filipenses 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então a gente tem que sempre buscar, trazer a nossa mente, embora o diabo vai trazer muitas coisas na nossa mente que é do mundo, que vai levar o nosso coração, né, a se encher daquilo, mas nós precisamos estar sempre, tirar o foco daquilo que ele tem nos oferecido, mas voltar para a palavra de Deus, para aquilo que é santo, para aquilo que vai trazer edificação para nossas vidas. Muito bem. Agora, dentro disso que vocês falaram, então será que para a gente estar protegendo o nosso pensamento, é proibido nós lermos um conteúdo que não seja explicitamente cristão, espiritual? Lu, você que é da área aí de letras, literatura, tem coisa boa que a gente pode beber, se alimentar, que não é explicitamente cristão, mas que tem um conteúdo que vai nos edificar? Sinceramente, é muito difícil. Nós vivemos um tempo em que a literatura ela está muito corrompida, por vezes até pervertida. Então, não vale a pena o jovem pagar para ver. Eu vou ler, tá começando, tá legal, e aí acaba que se vê envolvido com a história. Acaba contaminando porque é legal. Quando pensa que não, já foi. Uma vez que chegou ali, né, não tem a imagem, mas a nossa mente ela é capaz de construir imagens fenomenais. Tanto que quem já teve a oportunidade de ler um romance, um livro e depois assistir um filme, vai perceber que algumas daquelas cenas foram criadas de forma assim, bem inferior à que a nossa mente é capaz de criar. E nós aqui na igreja, nós temos a oportunidade de, nas quartas-feiras, aprender juntamente com o nosso pastor sobre vários escritores renomados, C.S. Lewis, Tolkien e outros mais, que são excelentes exemplos de literatura para serem lidas. Fora isso, não vale a pena. E o interessante é que nessa questão de livros, né, literatura, a Bíblia, né, é como uma semente, né, que entra em terra boa, né? Mas, por outro lado, também é interessante avaliar, porque quando eu leio um livro que não é pautado na palavra de Deus, que é mundano, é também uma semente. Sim. E com o tempo ele vai gerar os frutos. Talvez não vai ser no momento exato que você está lendo, você está desfrutando daquilo, mas vai ser duradouro. Você vai se alimentando um pouco, vai regando aquela semente. Entende? Então, e tudo ela vai é um crescendo, processo. né? E ela vai crescendo. Isso depende da atitude, da decisão que nós tomamos agora. Sim. É mais ou menos assim, se eu perguntasse aqui a vocês e a quem está aí no chat, me fale o nome de uma história, de um livro que você já leu ou ouviu alguém ler para você, que você tem memória, lá da sua infância. Quantos sairiam aí? As Princesas, Cinderela, Os Três Porquinhos e outros mais assim. Já se passaram tantos anos, mas por quê? É o que você falou, Gustavo. A gente já leu, já ouviu e aquilo ali ficou guardado numa caixinha lá do meu cérebro. Em algum momento, aquela história, aquela fala, ela faz sentido com a circunstância que eu estou passando. Acaba virando conceito, né? Sim, e no caso dessas literaturas aí, que em nada contribui para o nosso crescimento e amadurecimento cristão, não será diferente. E por vezes vai o quê? Trazer dúvida no meu coração. Porque vai colocar ali. A Bíblia fala isso, mas esse livro fala aquilo. Como assim? A gente vê nas pessoas que seguem e estão aí na linha de Marx, na linha de Darwin, eles veem uma mentira, uma inverdade, como eles gostam de dizer, como se fosse verdade. Algo que não tem, não tem cabimento.
mas eles vão falando e colocando tanto aquilo como verdade, que chega um momento que não consegue fazer uma separação do que é a verdade do que não é. Como nos jogos, começa a jogar, e a gente até uma vez, ouvimos um relato de um jovem que ele estava jogando corrida de carro, estava lá, adorava, e num determinado final de semana ele estava jogando e passou a parte da noite jogando e de manhã precisou fazer uma viagem. E ele falou que durante aquela viagem ele teve um encontro com Deus assim e pôde rever várias coisas da vida dele, porque ele viu a mão de Deus livrando ele. Em vários momentos da viagem, ele se pegava reproduzindo a cena dos jogos da noite anterior. E ele, de repente, vinha assim, aquele momento de lucidez. Epa, não é o carrinho de corrida não, é meu carro, estou na estrada, estou com a minha família. Vida real. Ele trouxe para a vida real dele aquilo que ele vivenciou especificamente no jogo. Tem uma frase aqui na revista que eu achei muito interessante, que fala: a Bíblia e a fé cristã não anulam o intelecto, mas o direcionam segundo a ação do Espírito Santo. Então, a Bíblia e a fé cristã não anula o que a gente vai ler. O Espírito Santo que vai guiar o que a gente lê, o que a gente consome. Camille, nessa passagem que você falou, traz a reflexão para a gente. Nós devemos guardar o nosso coração de forma que a voz do nosso coração não seja mais alta do que a voz do Espírito Santo. Então, é importante frisar, talvez essa geração nossa não saiba, que o cristianismo ele é uma religião de grande influência na nossa sociedade, né? O cristianismo ele criou as universidades, os hospitais, os orfanatos. Ele influenciou grandemente na cultura ocidental que temos hoje, na democracia, na liberdade de expressão que nós temos hoje. A tão liberdade de expressão que as pessoas falam aí de forma completamente distorcida, confundindo com libertinagem, né? O cristianismo é que proporcionou, né, os grandes escritores, né, literários, os maiores cientistas que contribuíram de fato para as grandes descobertas que nós temos hoje, foram cientistas, pessoas de expressão. Então, o cristianismo não é uma religião, mais uma religião, não, é a verdadeira religião, né, que fala de um Deus que está na Bíblia, o Deus poderoso, o Deus verdadeiro. Então é importante que a gente entenda que o que nós pregamos, essa verdade bíblica, é uma verdade que influenciou a sociedade, influencia o mundo. E é por meio dela que Deus ainda, né, tem agido no meio da sociedade, tido misericórdia de uma sociedade tão profana, tão perdida. E aí, Lucas, no capítulo 6, 45, ele vai falar a respeito dessa questão da influência, né, daquilo que nós nos alimentamos. Ele vai falar: o homem bom, bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca, né? Acho que foi Camille que citou isso aí. Então a gente precisa ter cuidado daquilo que nós vamos nos alimentar, né? E aí, o ponto seguinte, ele vai falar justamente como que a gente vai fazer para proteger, Gustavo, o nosso pensamento. Ele traz a importância da meditação na palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para a gente? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E tudo que contém neste livro é como direcionamento para nós vivermos nessa terra. A Bíblia deixa escrita os meios de graça para que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. A Bíblia fala: quando orares, quando jejuares, que são os meios de graça para que nós possamos alcançar uma intimidade maior com Deus. Só através de uma intimidade com o Espírito Santo que nós podemos, né, nos blindar contra aquilo que o mundo nos oferece. Nós vivemos no mundo, nós jovens vivemos em universidades, escolas, né? Então ali são muitos conceitos, muitas coisas que podem pesar nossa mente. Então, quando nós temos o hábito de leitura da Bíblia, oração, jejuar, nós temos a mente totalmente voltada para Deus, e Deus ali nos direciona também por meio da palavra, mas também a forma que ele fala através da consciência, a voz da nossa mente, né? Então, a Bíblia é uma forma de direcionar em nossos passos, no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, qualquer seja a situação. Então, a Bíblia é um manual
que nos ensina a viver uma vida de santidade. Pois é, Gustavo, como você bem colocou, a meditação na palavra, sem dúvida, é algo essencial para a gente proteger o nosso pensamento. Eu me recordo de um texto bíblico, né, que vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Né? E qual coração que ele guardou isso? Não foi o coração, algo aqui, né? Foi no pensamento. Né? Ele guardou, ele memorizou, ele internalizou a palavra de forma que ele, em momento oportuno, quando ele estava sendo tentado, ele usou a palavra de Deus para não pecar. Então, ele me fez lembrar aqui de uma experiência na infância, quando eu e meu irmão precisamos decorar o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e tal. Foi uma situação hilária, porque a gente fez uma arte lá, quebrou o vidro lá da nossa casa, e nosso pai nos colocou de castigo e pediu a gente para memorizar o Salmo 1, né? Foi um ótimo castigo, né? Entre aspas. E desde então nunca mais esqueci dessa palavra. Então eu guardei, né? Guardei no meu coração, no meu pensamento, e ela ficou ali, e todas as vezes que eu era tentado em alguma situação, essa palavra estava ali, ela pulsava e não permitia que eu, né, pecasse contra Deus. Então, é muito importante que a gente, né, se alimente diariamente da palavra de Deus, a experiência que a gente tem aqui, né, na nossa igreja, e isso começar desde do ventre, né, dentro do possível. Aqueles que, igual a gente teve o privilégio, os nossos filhos, né, a gente está na presença do Senhor, os nossos filhos já serem alimentados desde o ventre, e eles, né, mesmo na sua compreensão, aprender a palavra de Deus ainda pequenos, e constantemente, porque a gente precisa. Né? Ninguém está tão bem alimentado que ele não precise mais de ler a palavra de Deus. Não, a gente vai precisar enquanto a gente estiver aqui, vamos precisar nos alimentar. E faz toda a diferença. A paz do Senhor, juventude! Hoje nós estamos aqui para falar sobre uma pesquisa científica que revelou quais são os efeitos da leitura bíblica. Bora ver! Em 2009, o Centro de Engajamento com a Bíblia conduziu uma pesquisa para verificar a diferença entre as pessoas que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana daquelas que não leem a Bíblia nem um dia. A pesquisa buscou verificar os efeitos e os benefícios da leitura bíblica por meio dos dados científicos. No estudo foi constatado que a maioria dos cristãos que têm contato com a Bíblia todos os dias tem menor probabilidade de participar de determinados comportamentos, como embriaguez, 57% a menos. Relações sexuais fora do casamento, 68% a menos. Do mesmo modo, o estudo comprovou que aqueles cristãos que são engajados com a leitura da Bíblia têm 61% a menos probabilidade de consumir pornografia, 75% menor probabilidade de consumir jogos de azar e, no geral, 57% menor probabilidade de consumir ou cometer qualquer um desses atos. Além disso, observou-se o maior engajamento na divulgação das boas novas por parte dos cristãos que leem a Bíblia. Controlando outros fatores, aqueles que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana têm a maior probabilidade de desenvolver os seguintes comportamentos: compartilhar a fé com outros, 228%. Discipular outras pessoas, 231%. Memorizar as escrituras, 407% maior probabilidade. Por fim, foi relatado que para os adultos, se envolver com a leitura da Bíblia menos de 4 vezes por semana não parece ter o mesmo fator de proteção que fazer isso 4 vezes ou mais. Ou seja, quem não tem a prática de ler as escrituras não apresenta um comportamento sólido e diferente do mundo. E aí, jovens, será que nós estamos amando, lendo as escrituras, vivendo as escrituras, pelo menos 4 vezes por semana? Interessante sobre esse nosso cuidado com o nosso coração, sobre guardar, sobre proteger, sobre estar alimentando diariamente, é que quando a gente olha o nosso coração, o nosso órgão físico, ele começa a bater com quantas semanas, Camille? Ele começa a bater com quantos dias, com 24 dias e se forma com 8 semanas. Pois é, com 8 semanas, apenas 8 semanas, ele está totalmente formado.
como o nosso coração que temos hoje. A única diferença é que ele é pequeno e ele vai crescendo até o tamanho que é o tamanho para ele nascer. Esse é o coração físico. Ficou pronto às 8 semanas, vai crescer até o tamanho do nascimento, o bebê nasce e depois vai continuar, aumenta apenas o tamanho. Agora, o coração espiritual, ele não para de crescer. Ele precisa continuar sendo alimentado. Nós vamos crescendo e amadurecendo até atingir a estatura de um varão perfeito. E quando é esse varão perfeito? Quando chegaremos à estatura de varão perfeito? Quando estivermos prontos para a eternidade. Então, nós temos um período, né? Não sabemos quando será o nosso tempo, a nossa chamada. Mas enquanto esse tempo não chega, nós temos que preparar o nosso coração para que ele atinja a perfeição. E aí, jovens? Como é que está sendo essa aula? Compartilha aí, comenta aí no chat. Está sendo interessante, está sendo edificante para vocês. Ainda tem mais algumas coisas muito legais aqui para a gente trabalhar. Camille, próximo ponto vai falar do aspecto do coração enquanto sentimentos e emoções. Vocês mulheres, moças, principalmente que são muito emotivas, né? Nós homens somos mais racionais, né, Gustavo? Mas as moças, né, elas deixam aflorar mais os sentimentos e emoções. O que você pode falar para a gente aí, Camille, a respeito das emoções e os sentimentos? Né? Como é que é a questão desse controle? Como que a gente vai fazer para poder alimentar as emoções adequadas, né? Para ter um coração sarado, né? Maduro? Oração, jejum, Bíblia. Perfeito. Tem três coisas aí essenciais. Oração, jejum e Bíblia, porque nós, mulheres, principalmente durante um certo tipo de período, a gente fica com as nossas emoções muito afloradas. Que eu fiz? Então, emoção ele vem de uma forma muito intensa. Então, a gente acaba, às vezes, confundindo. Então, mas se a gente tiver nossa vida fundamentada em oração, jejum e Bíblia, a gente vai saber ressignificar esse tipo de emoção. Então, é isso. E até criar um sentimento certo, um sentimento prolongado sobre isso. Me fez lembrar aí, Gálatas capítulo 5, ele vai falar, né, do fruto do Espírito, que é justamente a capacitação do Espírito Santo para que a gente tenha as emoções, os sentimentos, né, corretos, que vai desencadear vontades e ações corretas, né? Então, para a gente guardar o nosso coração e evitar dores, evitar frustrações, né? A gente precisa disso aí que você falou, justamente. Né? Perfeito. Porque vem os sentimentos, né? O sentimento de tristeza, medo, angústia, eles vão aflorar, né? O próprio Jesus, ele sentiu angústia, né? Agora, a gente não pode ser dominado por esses sentimentos. E a única coisa que vai equilibrar esses sentimentos é a palavra de Deus, é uma vida de devoção, como você falou. Intimidade. E nós já estivemos aí no lugar onde vocês estão. Nós também já fomos jovens, com as emoções, né? Será que não vai chegar o meu? Será que não vai chegar a minha? E aí guardar o coração para tomar a decisão certa na hora certa. Isso aí. Muito bem pontuado, Lu. É um ponto aí que sempre está passando, né, Gustavo? Na mente aí do jovem, né? Formar uma família, né? Casar com a moça, com um rapaz crente, me deixou tímido. Ai, Deus, misericórdia. E, John, os jovens não podem agir por impulso. É preciso ter domínio próprio. Isso aí. Às vezes as pessoas podem falar, né? Vocês, fácil falar, vocês já são casados. Mas nós também, né? Já estivemos aí na posição de vocês. E hoje são outros desafios que a gente, né, com certeza. Ter controle sobre nossas emoções. É filho, né? Olha, que às vezes não quer obedecer. Enquanto nós estamos aqui buscando a estatura de varões perfeitos, nós vamos ter desafios diários. Sim. Cada fase com o seu desafio. E para proteger as emoções e sentimentos, jovens, algumas premissas são muito importantes, né?
obediência a Deus, aos pais, né? Isso vai evitar muitas frustrações. Nossos pastores têm falado muito, vocês, para tomar as decisões na escolha do cônjuge, precisa ser auxiliado, ajudado pelos pais de vocês. Não é decisão que vocês podem tomar sozinhos, né? Eu e a Lu, a gente pode dizer isso com conhecimento de causa, somos frutos disso, de que nós tomamos a nossa decisão, mas com a bênção dos nossos pais, né? Então isso guardou as nossas emoções e sentimentos, né? Tivemos frustrações antes em outros, né, relacionamentos, mas Deus nos preservou para que a gente pudesse formar uma família e hoje constituir com 3 filhos, né, abençoados na presença do Senhor. Mas para que vocês guardem, né, as emoções e sentimentos de vocês, é importante que vocês se submetam à liderança, né, à autoridade sobre a vida de vocês, que são seus pais, seus pastores, seus líderes, né, outras autoridades também constituídas por Deus, né, governo, autoridades civis, militares, professores, são autoridades sobre a vida de vocês, né? Não quer dizer que você, por exemplo, vai concordar com tudo que o professor fala porque fere a palavra de Deus, mas você vai respeitar, vai honrar, né? Não quer dizer que às vezes seus pais vão fazer coisas que desagradam a Deus que vocês vão ter que concordar com eles, mas vocês não devem deixar de honrá-los e respeitá-los. Então, isso guarda muito as emoções e os sentimentos de vocês para que vocês não levem isso para a vida de vocês e acabem ferindo, né, outras pessoas porque não são sarados, né? Se uma coisa que um cristão maduro ele tem e ele desenvolve na sua caminhada é ele ser sarado, né? Quando ele for traído por alguém, ele não vai cair em depressão, né? Quando ele for abandonado ou perseguido, ele não vai se vitimizar. Ele vai chorar, vai sofrer, é lógico, mas ele vai se reerguer. E ele vai seguir em frente. Porque o que move ele, a razão da esperança dele, não são as circunstâncias, não são o que as pessoas falam ou pensam dele. É o que Deus pensa dele, é o que em quem ele crê, né? E é um perigo, né, de nós não tratarmos isso, né? Como na revista que fala, né? O medo vira pânico, né? A tristeza vira depressão, a ira vira cólera, né? Logo, o pecado jaz à porta. Então, quando nós não tratamos as emoções da maneira certa, como a Bíblia nos orienta a tratar, nós corremos um risco de pecar. Verdade. E aí, caminhando para o final, nós vamos falar, né, vamos dizer assim, a terceira dimensão, a terceira parte aí do coração, que é a consequência, né, do pensamento, dos sentimentos e as emoções, que vai ser a vontade e as ações. Controlar as vontades não é fácil, né, Lu? Não. Porque elas vêm, né? Vêm, né? Às vezes até costumo dizer assim, né? Nós mulheres gostamos de fazer uma comprinha. É vontade ou é necessidade? Quer saber se é só um desejo? Eu quero esse vestido. Deixa passar 30 dias e volta a avaliar. Se for necessidade, ainda vai permanecer e a necessidade você vai comprar. Se era só um desejo, é passageiro, você viu que não vai mais fazer aquela coisa. E às vezes o jovem ele tem muito isso, né? De querer agir por impulso. E nós vivemos numa época em que nós somos bombardeados o tempo todo de informação, de tecnologia, de pessoas, de tudo, o tempo todo aqui. Então, é muito imediatismo. Uma tragédia acontece do outro lado do mundo em questões de segundo, nós aqui já sabemos. E a mídia, ela está aí o quê? Para influenciar, para fazer ganhar seguidores, ganhar pessoas e atenção. Será que nenhum de nós aqui nunca, podemos dizer, nunca fui influenciado, nunca fiz nada porque, nada por influência de ninguém ou de algo? Será que não? Eu estava até pensando, comentei com algumas pessoas outro dia, que hoje, na atualidade, a gente tem visto uma febre, por assim dizer, do tênis Headley. Quem aí tem um tênis Headley? Coloca aí no chat. Na época, né, de alguns anos atrás, tinha um tênis da escolar chamado Conga. E hoje tem o Headley. Qualquer semelhança é mera coincidência.
Naquela época, usar um tênis desse aí, que chute, ou a conga, era assim, nossa, era a maior das humilhações. Porque era um tênis que nada a ver, né? Era uma coisa assim. Era como o Jonatas, que queria um Kenner na adolescência dele, e tinha no máximo um Havaianas. Ou tio-tio. Um tio-tio, né? Oh. E aí, assim... Só que hoje, fez-se todo um marketing em cima do tênis, mudou um detalhezinho ou outro, e as pessoas vão atrás de todos os lançamentos para comprar, porque é o tênis. Combina. Quando eu era jovem, lá na minha adolescência, usar um vestido com tênis, nossa, era assim, o cúmulo do absurdo. Hoje em dia, até numa festa, você usa um all-star e tudo. Então, é o quê? Somos influenciados pelo meio. Precisamos vigiar constantemente. Olá, jovens. Vamos pensar um pouco sobre guardar o coração. Como é que a gente pode guardar o coração? A única maneira eficaz e poderosa de guardar o coração é guardarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de proteger o nosso coração, proteger a nossa consciência, proteger as nossas emoções. O fato de você guardar a palavra de Deus vai produzir no seu coração sentimento de esperança, sentimento de confiança, sentimentos de entrega, sentimentos de santificação, sentimentos de consagração. A palavra de Deus produz alegria, a palavra de Deus produz sentimentos agradáveis e ela protege o nosso coração do mal, dos maus pensamentos, do pecado, da impureza e daquelas afeições doentias que tentam desconstruir o nosso caráter e a nossa personalidade. A palavra de Deus trabalha o clima de autoaceitação, porque nós passamos a construir uma imagem exata daquilo que Deus vê em nós, não baseado naquilo em que o mundo diz que nós somos, ou baseado naquilo que as pessoas acham que somos. Ou seja, nós vivemos uma vida unicamente para agradar a Deus e isso protege o nosso coração. Isso faz com que a gente não ande conforme forma o molde do mundo, mas transformando a nossa mente pela renovação da palavra de Deus. Que cada um de nós possamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, baseada nas Escrituras e por meio da oração e do guiamento do Espírito Santo. Deus abençoe você. E quando a gente lê Provérbios 4:23, vai falar que de tudo que a gente deve guardar, devemos guardar o quê? O nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. E faz uma referência, né? A revista traz isso com o rio. Quando uma pessoa quer poluir o rio, não precisa ir poluindo vários locais, vai direto na fonte e faz ali o estrago e aí todo o rio vai ser contaminado. Alguns anos atrás, Jonatas e eu tivemos a oportunidade de ir a uma propriedade rural e o dono nos convidou para conhecer, super empolgado, a nascente das águas da propriedade dele. E nós fomos, chegamos lá, era um local preservado, tinha árvores, era como se fosse quase que uma cabana, vamos dizer assim, de árvores. E aí eu nunca tinha visto, né? Eu imaginava que fosse um negócio assim, uma torrente de água, um negócio gigante. A água saía constantemente de uma forma assim... Brotava, nada com pressão, imaginava cataratas, né? E aí era aquela coisa ali que fluía. E aí ele foi explicar, a capina aqui eu faço manual. Por quê? Para não haver dano. Toda aquela fonte daquela propriedade que tinha tanta água, era cuidado, com todo zelo, com todo... De forma simples, né? E bem manual, mas... Sim, de forma que fosse protegido mesmo ali a fonte. Porque se aquelas árvores que ali estavam, se toda aquela vegetação fossem derrubadas, o que ia acontecer? Secaria todas as outras, secaria a fonte, em consequência, toda aquela água da propriedade. Então, o nosso coração é a fonte do que a gente está alimentando, né? A Camille citou oração, jejum e palavra. As nossas atitudes revelam ao nosso coração. Exatamente. Então, se eu deixo, hoje eu não orei, a minha fonte está ficando prejudicada. Ou essa semana eu não jejuei, essa semana
E aí vai virando, né, um amontoado, uma bola de neve. Daqui a pouco a minha fonte tá com problema. Até mesmo um videozinho que não tem nada a ver. Nada a ver pode te custar a salvação. E uma observação que deve ser feita é que muitas pessoas têm estado na situação que Jesus fala, né? Sepulcros caiados. Por fora tá cheio de ornamentos, tá cheio de flores, né? Com uma roupa bonitinha, né? Mas por dentro está morto. E as pessoas, em vez de procurar alguém que possa ajudar nessa caminhada, porque a gente nem sempre vai estar no nosso melhor momento, nem sempre a gente vai estar sempre orando, buscando a Deus como deveria. Mas há uma eternidade, né? Há dois caminhos, né? O céu e o inferno. Então, as nossas atitudes, né? Ao invés de expressá-las e buscar ajuda, né? Nós precisamos entender que há uma urgência, né? Que a qualquer momento Jesus pode voltar. Então, se nós não tivermos as nossas emoções tratadas, nós corremos um sério risco. E, assim, eu quero, né? Embora eu seja jovem, né? Mas te dar um conselho. Se você está passando por algum momento de dificuldade, Gustavo, eu estou enfrentando tal situação, procure nossos pastores. Nós temos homens de Deus aqui nessa casa, que assim, que é difícil encontrar, né, na nossa atualidade. E nós temos o privilégio de estar numa igreja que é estruturada, firmada na palavra, que tem pastores sérios, né, que já viveram muito, têm experiências, né, para nos ajudar nessa caminhada. Então procure ajuda, porque só o Espírito Santo pode fazer as suas obras, só o Espírito Santo pode mudar o nosso coração. E você pode perceber que nas pessoas que estão voltadas para Deus, estão voltadas para a oração, para uma intimidade, você pode perceber nos assuntos que ela tem. É sempre voltada na palavra, é sempre voltada naquilo que está dentro da igreja, né? Por exemplo, nos evangelismos, Deus operou grandemente no nosso meio, o culto de ontem foi poderoso, né? É sempre esse assunto, mas as pessoas que tá com o coração ferido, ao invés de buscar ajuda, né, buscam aparentar uma religiosidade ali, ela sempre tem um assunto totalmente distorcido, até muitas vezes mundano. Então, assim, as nossas atitudes expressam aquilo que está no nosso coração. Nós precisamos, em todas as coisas, ser guiados pelo Espírito Santo, né? As nossas atitudes, né, demonstram se nós somos realmente filhos de Deus, né? Muitos estão na igreja, dizem que são filhos, mas não vivem uma atitude de obediência, né, a Deus, que está na palavra, né? O livro de Romanos, no capítulo 8, fala, né, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Você tem sido guiado pelo Espírito Santo nas suas atitudes? Você tem, nas suas palavras, tem sido palavras que têm gerado edificação na vida de uma outra pessoa? Aquilo que você faz é uma atitude de um cristão verdadeiro? Há um chamado de ser um cristão autêntico, ser um cristão verdadeiro, né? Isso é muito importante. Amém. Muito bem, jovens, nós estamos chegando ao final da nossa lição. Queria pedir a Camille para chamar aí um momento especial, Camille. Aí na sua telinha vai estar aparecendo o QR Code para ofertar nesta obra e também vai aparecer o videozinho do terreno que a gente está comprando. É um projeto que a gente tem, o projeto dos 1000 Valentes. Faça parte desse projeto e Deus te abençoe. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui.
vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz como a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é: de acordo com a Bíblia, o significado amplo da palavra coração é: alternativa A, coração, mente e ser interior; alternativa B, coração, corpo e ser exterior; alternativa C, coração, alma e ser interior; ou alternativa D, coração, espírito e ser exterior. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta é a alternativa A, coração, mente e ser interior. Segunda pergunta: qual a diferença entre emoção e sentimento? Alternativa A, emoção é suave e duradouro, enquanto sentimento é intenso e explosivo. Alternativa B, emoção é sentimento do coração e sentimento é da mente. Alternativa C, emoção sentimos quando choramos e sentimento quando oramos. Ou alternativa D, emoção é intenso e explosivo, enquanto sentimento é suave e duradouro. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta, se você respondeu alternativa D, emoção é intenso e explosivo, enquanto sentimento é suave e duradouro, meus parabéns porque você acertou. Terceira pergunta: quais dos benefícios listados abaixo se tem ao guardar o coração? Alternativa A, cura interior e exterior. Alternativa B, amar o próximo. Alternativa C, ter o favor de Deus e das pessoas. Ou alternativa D, força e coragem. Vamos lá? Mais uma vez, responde no chat. Tempo na tela. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e tenha colocado letra C, que é a resposta correta. Tenha o favor de Deus e das pessoas. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: qual é a principal razão apresentada em Provérbios 4:23 para guardar o coração? Alternativa A, para evitar problemas financeiros. Alternativa B, para preservar a saúde física. Alternativa C, para proteger os sentimentos e a mente. Ou alternativa D, para garantir sucesso profissional. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e com certeza a resposta correta é a alternativa C, para proteger os sentimentos e a mente. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas, quanto também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo dessa aula. É isso, fiquem na paz e tchau! Amém. Glória a Deus, Glória né? a Deus. Tempo precioso, né, Lu? Amém. Fiquei muito feliz com a participação de vocês aqui, Camille, Gustavo. E vamos concluir então, né, essa lição. O que vocês gostariam de deixar aí como última palavra aí? Sejam sempre, busquem ser santos, cristãos e devotos a Cristo, tendo sempre seu devocional em dia, oração, jejum, intimidade com Cristo. E eu gostaria de deixar o último versículo aqui que está aparecendo na lição, 1 Tessalonicenses 5:23, né? Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Amém. Finalizando,
fica aqui pra gente, né, o aprendizado que nós devemos guardar o nosso coração, dizendo não sempre que for necessário, não agindo por impulso, tomando as decisões certas e direcionadas por Deus, fazendo as escolhas de acordo com a vontade do Senhor. Então, eu gostaria de deixar aqui, nesse fechamento, um exemplo de família, né? De 2 homens que fizeram escolhas diferentes. Primeiro, um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, né? Um grande rei. Teve suas falhas, né? Teve as consequências por conta disso, mas foi um homem que amou a Deus e guardou o seu coração. E o seu filho, um dos seus filhos, Absalão, um jovem que tinha tudo para ser bem-sucedido e ter um final feliz, fez escolhas guiadas por um coração ferido, amargurado, né? Por conta do ódio, né? Contra o seu outro irmão que abusou da sua irmã. E ele deixou-se levar pelo que o seu coração, os seus sentimentos e as suas emoções estavam alimentadas. E ele teve um final trágico, né? Por rebelar contra o seu pai, tomar o reino do seu pai temporariamente, mas ele pagou o preço alto. Então que a gente possa refletir, né, em tudo quanto foi ensinado aqui e na vida desses 2 homens. Qual escolha, jovem, que você está fazendo, né? Seguindo o caminho de Davi ou de Absalão? E quero lembrar vocês que vocês foram criados com um propósito. Vocês têm um destino. O destino de vocês é o céu. Mas vocês estão hoje fazendo uma escolha. Então escolham guardar o coração de vocês. Escolham viver na dependência e obediência à palavra de Deus. E vocês terão um final muito feliz e muito abençoado. Vamos orar então? Amém. Senhor, nós te damos graças por esse tempo precioso que o Senhor nos deu. Obrigado por nos ensinar, ó Deus, lições tão preciosas, ó Pai, no estudo desse dia. Que o Senhor possa, ó Deus, direcionar cada um de nós, especialmente cada jovem, ó Deus, a viver em santidade, a viver, ó Pai, segundo os teus preceitos, ó Deus, guardando o coração de todas as setas do maligno, de todas, ó Deus, as investidas do diabo por meio de um mundo, um sistema tão corrompido, para que eles possam, ó Deus, viver, ó Pai, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, e tomar decisões que vão impactar de forma positiva na vida deles e para uma eternidade com Cristo. Eu oro assim, abençoando a vida de cada um e agradecendo por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém. Tchau, jovem. Deus abençoe.